É um bom exemplo para os palestinos. Santo quando está, alma pura e bela, vós que nos salvastes do leão de Castela, em Algesbarrota, num dia de glória, salvaste a pátria ganhando a vitória, não é? Muito bem. Como é que é? Ganhai mais as mercês de quem há a pátria é português. A memória já não dá muito. Sr. Dom Duarte, os reis de Portugal foram todos bons? A monarquia esteve sempre bem servida? Ou tivemos momentos menos bons? Quando o senhor olha para a galeria de reis que fazem a história, compõem a história de Portugal, o que é que o senhor destaca? Alguma unanimidade, uniformidade? Houve erros graves, como obviamente foi um erro grave estratégico, a maneira como foi organizada a expedição a Marrocos de Dom Sebastião. Se podia ter tido sucesso, se tivesse tido sucesso, tinha mudado a história da Europa, porque hoje tínhamos o Magreb aliado à Europa, não é? Houve pessoas, reis que, no meu entender, cometeram de facto atos condenáveis, como o rei Dom José, ao deixar o Marquês de Pombal perseguir pessoas inocentes, perseguir a Igreja, perseguir, há grandes problemas às instituições portuguesas, perseguir os jesuítas, sobretudo. Houve reis fracos, enfim, claro, mas o regime prestou sempre grandes serviços ao país. E mesmo com os reis mais fracos, em geral, as coisas acabaram por correr bem, com exceção de Dom Sebastião, que efetivamente acabou muito mal. E com exceção do rei Dom Manuel II, que também não estava preparado para o golpe militar que aconteceu em 1910 e não conseguiu resistir àquela situação. Portanto, de facto, eu acho que, no meu entender, talvez o pior rei foi Dom José, e por causa do Marquês de Pombal. E depois, enfim, reis antigos... Por causa do Marquês de Pombal? Ou... Por causa, digamos, de ter cedido completamente à orientação do Marquês de Pombal, que chegou ao ponto de querer criar uma igreja portuguesa separada da Igreja Católica, como na Inglaterra, não é? Mas que era o verdadeiro ditador, o único verdadeiro ditador da história de Portugal. Muito mais ditador do que Salazar, foi o Marquês de Pombal. Só que a grande estátua dele foi erguida pelos republicanos em 1910. Que parece uma incoerência, realmente. Não é? Agora, houve, na Idade Média, também houve reis fracos. Dom Fernando, por exemplo, que, enfim, foi um rei fraco, em todos os aspectos. Foi por isso que depois, a seguir, o povo português aclamou Dom João I. Não é? De modo que, de facto, há uma frase muito engraçada a propósito da crise que a Igreja aparentemente está a passar hoje. Há tempos, quando foi no tempo de Napoleão tentava intimidar o Papa para ceder ao que ele queria, que era pôr um bocado a Igreja sob a proteção da França de Napoleão. E o Papa disse que não. E estava preso por Napoleão. E Napoleão ameaçou muito que ia acabar e ia destruir a Igreja. E o Papa respondeu-lhe, bom, se durante 2000 anos os padres, os bispos e os papas não conseguiram destruir a Igreja, não é a vossa majestade que o vai conseguir agora numa vida, não é? O que acontece é que as monarquias têm uma força anímica própria, tão forte, não vou comparar com a religião, obviamente, mas têm um certo cariz religioso também. Eu vejo países que ninguém diria que são países religiosos, como a Holanda hoje em dia, onde, enfim, ninguém vai, pouca gente pratica, onde a Suécia, por exemplo, também a vida religiosa na Suécia é muito limitada. No entanto, o rei tem um caráter sagrado. Há uma cerimónia religiosa e uma sagração do rei. E porquê? Para mostrar que o poder político não é um poder arbitrário de que o homem pode fazer o que quiser com ele. O poder político tem origem em Deus, segundo a tradição, não é? E, portanto, tem que ser exercido de acordo com os princípios do humanismo, com os princípios, digamos, da lei natural das coisas. Nenhum rei iria admitir ter um Hitler como primeiro-ministro, não é? Porque o Hitler, efetivamente, foi eleito democraticamente e considerou que, se o povo alemão o apoia, pode fazer o que quer, até exterminar aqueles setores da população que o povo alemão considerava incómodos, não é? E, portanto, isto é o problema
do poder político sem uma contrapartida ou sem uma dimensão espiritual, que hoje em dia usa-se mais a expressão ética, só que a ética sem uma base espiritual é muito fraca, não é? O que é ética republicana? É ética republicana. Pois, mas o que é, no fundo? É um conjunto de deveres e obrigações do cidadão, não é? De igualdade, de fraternidade, que tem a ver também com a igualdade na justiça. O senhor não se reconhece nessa ética? Quer dizer, eu não percebi o que é. Quando eu perceber bem o que é, talvez me reconheça. Mas, por exemplo, as minorias têm os mesmos direitos das maiorias. Eu vejo as minorias em Portugal muito desprezadas, não é? Os ciganos, uma parte dos imigrantes, as pessoas, os inválidos, as pessoas com deficiências físicas, são muito maltratados. Qual é a diferença, então, para a ética monárquica? É que o rei tem que proteger as minorias, tem que proteger os fracos, tem que proteger as pessoas que não estão com o poder, não é? E esse é que é um dos grandes deveres dos reis, é proteger exatamente os que não têm poder, os fracos, não é? Eu vou voltar à carta de Mouzinho de Albuquerque, porque o senhor falou em muitos assuntos que continuam a estar impressos nesta carta. O que foram, na verdade, os reis primitivos, pergunta-se ele, guerreiros audaciosos que os companheiros de armas levantaram nos escudos acima das suas cabeças. E o que foi o maior dentre os reis, aquele cujo nome ribomba como um trovão na história deste século, um militar ambicioso que, elevado ao império pelos seus soldados, não se deu por contente, enquanto não pôs o pavês que o levantara em cima das costas dos outros reis da Europa, que lhe serviram de pés ao trono. Entretanto, a despeito da sua incomparável grandeza de ânimo, a despeito das qualidades únicas de mando com que a providência o dotara, talvez para castigo de muitos, por certo, para exemplo de todos, caiu esse colosso e o grande imperador foi derrubado por esses mesmos que tanta vez vencera. Faltava-lhe a tradição da monarquia, da linhagem real, que cimenta e consagra a autoridade dos reis legítimos. Obviamente que se está a referir a Napoleão Bonaparte, é isso, é a tal linhagem real que faz parte, enfim, em que está cimentada a autoridade dos reis legítimos? Hoje, acho que já os romanos diziam que havia uma diferença entre o poder e a autoridade, não é? E isto, por exemplo, durante muitos regimes, sempre se tentou fazer a diferença entre o poder espiritual e a autoridade política. Os reis, durante os tempos antigos, enfim, tinham autoridade política. Hoje em dia, já tinham poder político. Hoje em dia, os reis não têm poder político, têm autoridade moral. E essa autoridade tem que a conquistar e a conservar. Por exemplo, o rei de Espanha, o rei Dom João Carlos, quando foi aclamado rei, depois houve um referendo que confirmou a monarquia, toda a gente achava que ele ia durar muito pouco, não tinha qualidades humanas, não era pouco inteligente. Mas Terreiro de Molina encarregou-se de o colocar no poder por muitos e bons anos. E, sobretudo, o facto dele ter sido, de algum modo, apadrinhado pelo Franco, era um problema gravíssimo para ele. Claro, mas aquele golpe de Estado naquela noite em que ele soube estar à altura, exatamente, acabou por lhe dar o apoio de todos os espanhóis até hoje. Exatamente. E isto... Aliás, há uma história muito curiosa que o rei Dom Carlos costuma contar, que é que nessa noite ele pediu ao filho miúdo, o príncipe Filipe, que era uma criança, penso que não mais que 8, 9 anos na altura, que estivesse sempre presente e que o miúdo esteve por perto nas negociações que ele fez durante toda a noite. Ele quis que o filho assistisse ao momento. Isto é uma coisa notável, porque qualquer outro dos pais teria dito ao filho, 8 ou 9 anos, vai dormir, que é muito tarde, levem-no daqui, tirem-no daqui, está a estorvar lá. Mas ele obrigou o filho a assistir.